Olá, pessoal. Dando continuidade ao nosso conteúdo programático, hoje nós vamos falar da unidade 3, o Sistema Terra. Eu dividi essa unidade em três partes. Vou começar falando da composição química e estrutura do planeta Terra. Depois, falar de maneira geral do relevo, abordando um pouco da morfologia dos continentes e do fundo oceânico, até chegar nas teorias da deriva dos continentes e tectônica de placas. Então, a partir de agora, o nosso foco vai ser o planeta Terra. Nós vamos tentar entender todos os processos internos e externos que ocorrem no nosso planeta. Quando a gente observa o mapa mundi, principalmente na parte dos continentes, vemos cadeias de montanhas, rios imensos, então vários aspectos texturais, principalmente relacionados ao relevo. Porém, 71% dessa superfície ela é recoberta por água. E embaixo disso tudo existem várias feições também que podem explicar a dinâmica do planeta. Esse aqui é o mapa do assoalho oceânico do nosso planeta. Nesse mapa, nós podemos observar todos os aspectos morfológicos sem essa camada de água recobrindo. É possível observar algumas feições retilíneas, algumas cadeias montanhosas. Tudo isso tem uma justificativa e nós vamos tentar abordar um pouco nessa unidade. Bem, o planeta Terra ele tem uma circunferência de aproximadamente 40 mil quilômetros, sendo um pouco maior na região equatorial, que chega a 40.075 quilômetros. O raio da Terra, já há muito tempo conhecido, ele apresenta uma dimensão de 6.371 quilômetros. Nas porções continentais, a elevação média varia de 0 a 1 quilômetro, enquanto que nas bacias oceânicas, essa elevação vai de aproximadamente entre 4 a 5 quilômetros. Isso em relação ao nível do mar. Como a gente pode visualizar isso melhor? Aqui tem um desenho esquemático mostrando essa linha azul que representa o nível do mar. Acima, a elevação continental e abaixo, a morfologia das bacias oceânicas. A elevação dos continentes, como eu falei, é de aproximadamente 1 quilômetro. Isso aí dá para considerar desde das partes litorâneas, né, com essas formas de relevo que vão aumentando à medida que você avança no continente. Por outro lado, as bacias oceânicas, em relação ao nível do mar, apresentam uma dimensão média de 4 a 5 quilômetros. Então, passa pela plataforma continental, talude, até a planície abissal. Nessa imagem do Google, vocês podem observar melhor essa parte imersa, onde tem essa elevação dos continentes, à medida que você avança, e quando sai da região costeira em direção ao mar profundo, essa profundidade aumenta em relação ao mar, tendo uma média de 4 a 5 quilômetros. Porém, em algumas regiões no interior continental existem elevações muito altas, que chegam até 8.850 metros. Esse é o Monte Everest, o ponto mais alto do mundo. O Monte Everest ele ocorre na Cordilheira dos Himalaias. Aqui essa estrela mostra a localização exata. E toda essa região montanhosa aqui representa a Cordilheira do Himalaia. Por outro lado, também essas bacias oceânicas apresentam grandes depressões, né, que são chamadas de fossas oceânicas. A maior fossa oceânica tem uma profundidade de 11.030 metros. Essa é a fossa chamada de Depressão Challenger, que ocorre na Fossa das Marianas. Essa região bem escura representa a Fossa das Marianas. E nesse ponto é a depressão mais profunda, que tem 11.030 metros. Para ter uma ideia, aqui tem um gráfico que mostra essa depressão em relação a outras cordilheiras. Aqui como o Monte Everest, que tem 8.850 metros. Então dá para ver que, considerando apenas essa altura, o Monte Everest cabe dentro da Depressão Challenger. Então o desnível topográfico ele é bem grande. E o acesso a essa região é apenas a partir desses submarinos. O planeta Terra está
organizado em camadas desde o seu exterior. Na parte superficial, podemos definir essas 4 camadas. A litosfera, que corresponde à camada sólida do planeta, representada por esses sistemas de rochas. A atmosfera representa a camada gasosa, a hidrosfera, a camada líquida, e a biosfera, que representa os organismos. A atmosfera ela é dividida em 5 partes. A parte mais baixa, de 0 até 20 km, é a troposfera, onde os aviões comerciais voam a aproximadamente 10 km de altura. Depois de 20 a 50 tem a estratosfera, onde a camada de ozônio corresponde a essa transição, representa essa transição, que vai de 15 até 35 km. A mesosfera, que é a porção onde a entrada dos meteoros podem ser vistas, né? Aquela parte onde começa a combustão deles. A termosfera, que é a altitude onde ocorrem principalmente os satélites. Então, a estação espacial está na termosfera, né? nessa altitude, até a exosfera, a parte mais externa da atmosfera, que vai até 10.000 quilômetros de altitude. A hidrosfera compreende todo esse sistema hídrico do planeta. Então, os rios, os mares, os lagos, todos fazem parte da hidrosfera. E a criosfera. A criosfera representa essa parte gelada, né? Onde tem as calotas de gelo polar, tipo na Antártida, no Polo Norte. As geleiras, também que ocorrem nessas regiões, em outras áreas também montanhosas. E os gelos superficiais. Porém, como estudar o interior da Terra? Observar e descrever todas essas características da porção externa é fácil, porque nós conseguimos visualizar. Mas como estudar o interior do planeta? Em 1665, o Athanasius Kircher publicou um livro chamado Mundos Subterrâneos, onde ele interpreta que o interior da Terra ele é representado por rios de lavas. Então, mostra que o interior do planeta ele é um interior quente, né? Uma forma de estudar o interior do planeta seria fazendo perfurações. Porém, o homem não consegue perfurar tanto assim, né, para atingir, por exemplo, o núcleo do planeta. Se formos observar que os poços de petróleo perfurados pela Petrobras, que desde 77 até 2007 na Bacia de Santos, dá para ver que eles avançavam bastante, né? Tanto em profundidade marinha, quanto em profundidade do substrato rochoso. Em 2007, a Petrobras chegou a uma profundidade de 7.000 metros, sendo que desses 7.000 metros, 2.000 metros eram só de água e a parte do substrato rochoso, 4.000 metros. Então, comparado com os 6.371 quilômetros de raio da Terra, ainda falta muito para o interior. Durante a Guerra Fria, teve uma disputa de quem perfurava o poço mais profundo entre Estados Unidos e Rússia. A Rússia acabou ganhando e chegou a uma profundidade de aproximadamente 12.000 metros, também muito longe do interior do planeta. Mas e aí? Como eu posso estudar o interior do planeta de forma direta? Eu tenho que criar métodos indiretos. E aí surge a geofísica. Na geofísica, vão ser usadas as ondas sísmicas para poder estudar de forma indireta a estruturação do planeta. Essas ondas sísmicas, elas são movimentos vibratórios nas rochas que são transmitindo segundo superfícies concêntricas devido à liberação súbita de energia, que aí pode ser representada por um terremoto, por uma explosão, por um impacto. O que isso representa? Em uma determinada localidade, uma rocha começa a entrar sob tensão, alguns esforços compressivos ou extensivos começam a atuar nessa rocha e ela começa a deformar lentamente. Durante esse processo pode ter a ruptura da rocha, que vai liberar energia na forma de onda sísmica. Aqui no exemplo tem uma falha, ou seja, esse bloco de rocha que desce em relação a esse. Então esse deslocamento vai gerar um terremoto aqui nesse foco. O epicentro ele representa o ponto geográfico na superfície.
E a partir desse foco é liberada essas ondas sísmicas. São 3 as ondas sísmicas principais, né? As ondas primárias, ou ondas P, ondas secundárias, ou onda S, e as ondas de superfície, Rayleigh e Loove. Para entender cada uma delas, é preciso fazer uma relação inicial entre terremoto, a propagação da onda e o sismógrafo. Então, nesse exemplo, nós podemos ver uma determinada região onde está tendo esse deslocamento de rocha, gerando um terremoto e vai liberar ondas sísmicas que posteriormente vão ser registradas em uma outra determinada localidade a partir de um sismógrafo. O sismógrafo vai medir toda essa vibração causada pelas ondas sísmicas. A partir desse evento, as ondas vão se propagar pelo substrato rochoso. As ondas P, ou primárias, são as primeiras a atingir o sismógrafo. Posteriormente, com uma velocidade menor do que das ondas P, vão chegar as ondas S e, por último, as ondas de superfície. Então, com isso, podemos observar que as ondas P elas são mais rápidas do que as ondas S e são mais rápidas que as ondas superficiais. E isso tudo vai ser registrado no sismograma. Então, aqui em cima tem um exemplo simplificado de um sismograma, com uma barra mostrando um tempo de 50 minutos. Então, a partir do momento que o sismograma começa a registrar essa atividade sísmica, as primeiras ondas que chegam são a P, então aqui aproximadamente a 3 minutos chegam essas ondas aqui. Posteriormente, em 10 minutos chega a onda secundária e em 30 minutos chegam as ondas de superfície, que são as ondas mais energéticas. Então, os tremores que nós observamos durante os terremotos estão associados com essas ondas de superfície. O primeiro tipo de onda são as ondas primárias. Essas ondas são também chamadas de ondas compressionais. Elas são muito semelhantes ao sistema de onda sonora, onde a direção de vibração e de vibração são paralelas. Então, essas ondas são ondas longitudinais que apresentam um sistema de expansão e compressão. Aqui, como pode ser observado nessa imagem, existem zonas onde tem uma compressão e à medida que ela vai migrando, ela vai alternando essas fases de compressão e dilatação. Essas ondas elas se propagam tanto em meios sólidos como em meios líquidos e meios gasosos. Porém, a maior velocidade ocorre nos meios sólidos. Vocês devem lembrar, lá do ensino médio, os conceitos de ótica falando sobre refração e reflexão. O raio incidente ele pode ser tanto refratado, quando ele muda para um ambiente com um índice de refração diferente, ou pode ser refletido. O principal ponto a ser observado nessas mudanças de meio é que a velocidade da onda ela vai alterar com essa mudança. Então, pela forma geral do índice de refração, o índice de refração e a velocidade no meio são inversamente proporcionais, ou seja, se o índice de refração for grande, a velocidade no meio é pequena. Então, se o raio incidente vem com uma velocidade v aqui, quando ele altera para outro meio e passa a ter uma velocidade v1, se esse índice de refração aqui for maior do que esse, a velocidade aqui será menor. Isso é bem importante na hora de estudar as ondas sísmicas. Essa fórmula representa melhor a velocidade de propagação quando considera meios rochosos. O Rzinho ele vai representar o módulo de rigidez do meio. Quanto maior a rigidez do meio, maior vai ser a velocidade. Então, como os meios sólidos apresentam uma rigidez bem maior do que materiais viscosos a líquidos, a velocidade vai ser bem maior nesses meios sólidos do que nos líquidos e gases. As ondas primárias apresentam esse sistema de velocidade, né, sendo maior nos sólidos, que apresentam uma maior resistência à deformação. E aqui podemos ver a distribuição de ondas primárias no interior do planeta. Então, esse ponto zero representa a fonte das ondas primárias. Em grande parte, essas ondas não apresentam variação de velocidade ou variação de trajetória. Porém, quando chega na parte interna da Terra, que é o limite do núcleo, tem
uma determinada mudança. Então, tem aquela mudança entre o raio incidente e o raio refratado. Isso indica uma mudança de meio. Então, o núcleo da Terra ele já apresenta uma propriedade diferente da parte mais externa. Essa mudança ela está relacionada também com uma perda de velocidade. O segundo tipo de ondas são as ondas secundárias, ou ondas S, são ondas de cisalhamento. Esse tipo de onda, que tem um comportamento semelhante à luz, apresenta direção de vibração perpendicular à direção de propagação. São ondas tipo ondas transversais. Então aqui vocês podem observar que a onda ela vibra nessa direção enquanto ela se propaga de uma maneira perpendicular. A diferença para as ondas primárias é que essas ondas só se propagam em meios sólidos, não se propagam em líquidos e nem em gases, porque esses meios não apresentam resistência ao cisalhamento. Então, no mesmo exemplo que nós mostramos das ondas primárias, essas ondas secundárias, ao serem transmitidas dessa fonte, elas migram nessa porção externa do planeta, porém não conseguem migrar no núcleo. Ou seja, se elas não estão entrando nessa área, se elas não estão propagando nessa área, indica que essa região é uma região líquida dentro do planeta. E o terceiro tipo de ondas sísmicas são as ondas de superfície, que são chamadas de ondas destrutivas. Essas que provocam toda a destruição durante um terremoto. Então, existem dois tipos. Um tipo onde essa vibração tem uma forma elíptica, então que fica chacoalhando de baixo para cima. E um outro tipo de movimento lateral. Notem que, à medida que vai entrando para o interior da superfície, a deformação ela diminui. Esse tipo de onda se propaga nos sólidos, podendo se propagar em líquidos, mas não se propaga em meios gasosos. Então, comparando as variações de velocidade de propagação tanto das ondas P quanto das ondas S no interior do planeta, a Terra pode ser dividida em várias camadas concêntricas. Aqui no eixo das ordenadas representa a velocidade das ondas P e S em km por segundo, e no eixo das abscissas a profundidade. Então a profundidade máxima aqui de 6.370 km e aqui a parte superficial. Essa porção que vai desde a parte superficial até a primeira queda brusca, ela é chamada de litosfera. Ela representa a parte superficial rochosa e mostra um aumento na compactação dessas rochas. A partir desse ponto, aproximadamente 100 km de profundidade, uma queda grande. Essa queda grande representa uma região plástica, uma região com essas rochas são bem maleáveis e representa a parte superior da astenosfera. A astenosfera ela vai até aproximadamente 300 km de profundidade, sendo que essa parte superior ela é mais plástica, se tornando cada vez mais sólida à medida que aumenta a profundidade. Depois, essas rochas são cada vez mais compactas e a velocidade das ondas P apenas aumenta até chegar no determinado limite com o núcleo. Esse limite mostra uma queda brusca na velocidade e coincide com o sumiço da migração das ondas S. As ondas S acompanham as ondas P, apresentam uma menor velocidade comparada com as ondas P, mas a morfologia é a mesma. Sendo que quando chega nesse determinado ponto, elas somem. Como as ondas S não se propagam em meios líquidos, é possível interpretar que o núcleo externo do planeta ele é líquido. Então, voltando para as ondas P, tem essa queda brusca na velocidade, que posteriormente começa a aumentar novamente devido ao aumento na densidade, até chegar num determinado ponto onde tem uma subida brusca na velocidade. Então, mostra também uma mudança de fase, né? Então, sai do núcleo externo líquido e passa para o núcleo interno sólido.
Nessa imagem é melhor de perceber, então o mesmo diagrama que eu mostrei na figura anterior, ele está representado aqui, onde, porém, está invertido, né? A espessura está no eixo das ordenadas e a velocidade em quilômetros por segundo nas abscissas. Então, na parte superficial, a mesma coisa, né? A parte desse aumento da velocidade com o aumento da profundidade, a queda na parte superior da estenosfera, aumento da velocidade das ondas P e S ao longo do manto, até chegar num determinado ponto onde tem uma queda brusca das ondas P e o sumiço das ondas S. A parte superficial corresponde à crosta, então tem dois tipos de crosta, tem a crosta oceânica e a crosta continental. Essa camada ela é limitada na base pela descontinuidade de morro, que separa a crosta e o manto superior. O manto superior ele vai até esse aumento também grande na velocidade, até chegar no limite entre manto e núcleo. O núcleo externo ele é líquido, que está representado por essa queda na velocidade das ondas P e S, e o núcleo interno ele é sólido. A partir desse estudo geofísico foi feita toda a estruturação interna do planeta, bem como possibilitou o entendimento da composição interna. Aqui novamente, essa imagem mostrando a separação entre crosta, que é essa linhazinha escura aqui, manto, dividido em manto superior e manto inferior, e núcleo, também dividido em núcleo externo e núcleo interno. A crosta ela é dividida em crosta oceânica e crosta continental, e separado do manto pela descontinuidade de morro. A litosfera ela representa toda essa crosta aqui superficial, além de uma parte do manto superior. A litosfera ela vai até uma profundidade de aproximadamente 100 km. Abaixo dela começa a astenosfera, que, como nós vimos nos gráficos de sísmica, representa essa parte plástica do sistema, que vai até 350 km. Então, essa linha mais clara aqui representa a litosfera. Posteriormente, começa a astenosfera e aí a região interna do manto. A crosta ela é formada dominantemente por oxigênio e silício, com proporções grandes de alumínio, cálcio e magnésio, enquanto o manto ele apresenta uma quantidade maior de magnésio, também uma proporção bem grande de oxigênio, mas com minerais mais ferro-magnesianos. O núcleo ele é dominantemente formado por ferro, então tem aí 85% de ferro, e o restante é dividido entre oxigênio, níquel e enxofre. O núcleo ele é dominantemente formado por ferro e níquel. Então é uma liga metálica com 94% de ferro e 6% de níquel. O fato do núcleo externo ser líquido pode ter uma relação direta com essa proporção de oxigênio e enxofre que está dissolvido nesse meio. Então, como eu falei, a crosta ela é dividida em dois tipos, né? A crosta oceânica, que tem uma média de 7 km de profundidade, então varia de 7 até 10 km, e a crosta continental, que varia de espessura de 20 até 70 km, principalmente nas regiões montanhosas, com uma média aproximada de 40 km. Ela é separada do manto pela descontinuidade de morro, e juntamente com essa parte superior do manto, representa a litosfera. A crosta continental ela é dominantemente formada por silício e alumínio, então ela é chamada de camada siálica e tem uma composição granítica, apresentando uma densidade de aproximadamente 2,6 gramas por centímetro cúbico e a velocidade das ondas P nessas rochas é de 6 km por segundo. Enquanto que a crosta oceânica ela é chamada de camada cimática porque ela tem uma composição maior de silício e magnésio,
e é de composição basáltica. Então, as rochas são essas rochas mais escuras, né, representadas por minerais ferromagnesianos, e as graníticas apresentam essa coloração mais clara com cristais bem maiores. Aqui vale a comparação, então a densidade dessas rochas da crosta oceânica são maiores do que da crosta continental e, consecutivamente, a velocidade das ondas P também é maior. Quando comparados com as rochas do manto, que são rochas ultramáficas, chamadas também de peridotitos, apresentam uma densidade menor. A densidade dos peridotitos é de aproximadamente 3,3, então comparado com as rochas da crosta continental e da crosta oceânica são bem menores, e a velocidade das ondas P são maiores, então 8 km por segundo. Então dá para entender aquela mudança no gráfico das ondas sísmicas, né? Que a velocidade vai aumentando à medida que você avança para o interior do planeta. O manto ele é dividido em manto superior e manto inferior, sendo que a porção bem superficial faz parte da litosfera e a parte inferior com porções plásticas corresponde à astenosfera, que também está dentro do manto superior. Voltando para aquele diagrama, essa zona de menor rigidez corresponde à astenosfera e o restante é formado por peridotito sólido. Então, isso permite com que tenha esse aumento na velocidade das ondas P. Um ponto importante de ressaltar é que a espessura da litosfera ela não é constante. Existem áreas onde a astenosfera está aflorando na superfície do planeta, está bem próxima da superfície do planeta, aqui possibilitando o extravasamento de magma nessas áreas. Então, essas porções são porções de limite de placas tectônicas onde o magma ascende. A astenosfera ela está bem rasa e a crosta e a litosfera é bem delgada. E, finalmente, a porção mais interna do planeta, que é o núcleo, apresenta uma espessura de aproximadamente 3.470 quilômetros, tendo a parte externa líquida e a parte interna sólida. A parte externa é uma liga de ferro-níquel, que apresenta proporções de oxigênio e enxofre, e a parte interna, uma liga ferro-níquel no estado sólido. Nesse diagrama, pode ser observado a variação na densidade dessas rochas. Então, a densidade do manto para o núcleo aumenta muito, então é uma mudança bem drástica, também mudança de fase quanto mudança composicional. O núcleo externo líquido ajuda a compreender a origem do campo magnético terrestre. Então, a movimentação dentro desse sistema favorece a criação, a circulação de correntes elétricas que irão gerar um campo magnético no planeta. O eixo de inclinação do campo magnético da Terra, ele apresenta uma certa inclinação em relação ao eixo de rotação, sendo que o polo sul magnético ele está direcionado para o polo sul geográfico e o polo norte magnético para o polo sul geográfico. A presença desse campo magnético ela é importante nos sistemas de navegação global, ajuda na proteção contra os raios solares que atingem o planeta constantemente, além de vários organismos se orientarem a partir desse sistema. E algumas feições do núcleo interno podem ser observadas também de forma indireta, principalmente quando são estudados meteoritos. Então, essa textura aqui é de uma composição da liga de ferro-níquel do interior de planetas. Então, provavelmente um outro planeta que foi destruído e os asteroides que circulam pelo universo chegaram até a Terra. E assim é possível fazer uma comparação desses meteoritos com o interior do nosso planeta. Agora vamos falar um pouco sobre a movimentação da litosfera
e a interpretação da tectônica de placas. Quando comparamos os mapas da América do Sul e da África, é muito fácil a gente visualizar que essa porção oeste do Brasil encaixa praticamente perfeitamente em relação à porção oeste do continente africano. Mas como chegaram a essa conclusão? Como é possível mostrar evidências de que um dia esses continentes estiveram juntos? Aí surge a teoria da deriva continental. Um dos primeiros a observar foi Edward Suez, que criou a terra de Gondwana no final do século XIX. Ele observou que o Brasil, a África, a Índia e a Austrália se encaixavam perfeitamente e que um dia toda essa área estava unida e representava o continente de Gondwana, mas ele não mostrou evidências para isso. Acredito que posteriormente, quando ele reencarnou, ele voltou como o Moscou de La Casa de Papel, mas tudo bem, a semelhança é bem grande. Posteriormente, Alfred Wegener chegou com a ideia do supercontinente Pangeia. Esse não é o mesmo Werner do netunismo, tá? Então não é bom confundir. Ele publicou em 1915 o livro A Origem dos Continentes e dos Oceanos, onde ele mostra essa evolução desde a paisagem atual, voltando no tempo até uma época em que todos os continentes estavam juntos. Esse supercontinente ele denominou de Pangeia. Mas como ele explicou essa hipótese? Ele surgiu de uma ideia parecida com um jornal rasgado. Se você pegar esses pedaços e unir todos eles, você pode conseguir fazer isso de várias formas. Mas só vai ter sentido se você for ler todas as linhas e elas coincidirem. Então foi assim que ele procurou algumas formas de explicar o supercontinente Pangeia. Quando ele juntasse todos esses continentes e fossem comparar as linhas ali, fosse comparar todas as feições, teria que ter algum sentido. Então, as principais evidências que ele utilizou para a teoria da deriva dos continentes foram 4. A primeira seriam as feições geológicas, são as rochas ou feições estruturais que tinham em um lado do continente deveriam ter no outro. As cadeias de montanha, o posicionamento dessas cadeias de montanhas também tinha que ter uma explicação. A presença de depósitos de geleiras antigas e os dados paleontológicos, né? A vida antiga também tinha que ter uma certa lógica. Então, nós vamos abordar cada um deles agora. Primeiro seriam as feições geológicas. Quando unimos esses continentes e comparamos as rochas, vemos que tem uma lógica. As rochas que ocorrem na América do Norte e na Europa apresentam semelhanças. As rochas da América do Sul e da África também têm um encaixe perfeito aqui. Quando olhamos mais detalhes, isso aqui é um mapa geológico, tá? Cada cor dessa representa um tipo de rocha com uma determinada idade, uma mineralogia. Então, vocês podem ver que tem uma coincidência, parece que tem uma continuação. Então, esse conjunto aqui de rochas são representadas pela cor rosa, coincidem. Esse laranja também coincide. Então, todas essas feições, isso aqui é um mapa atual. Na época do Wegener não tinha, mas de maneira geral ele conseguiu mostrar alguma parte dessas evidências. O posicionamento das cadeias de montanha, ele observou que ocorriam preferencialmente na borda dos continentes. Então ele acreditava que à medida que esses continentes iam se afastando, uma região ia enrugando devido ao seu avanço e na outra porção iam soltando ilhas. Dessa parte da formação dos continentes tem uma certa lógica do que em relação a esse outro posicionamento. Mas observem, tipo, a Cordilheira dos Andes na América do Sul, as montanhas rochosas nos Estados Unidos e Canadá, a cadeia do Atlas, os Alpes, a Cordilheira do Himalaia, todas elas têm uma relação com essa movimentação e coincidiram com essa volta da estruturação antiga.
Outro ponto seria a distribuição de depósitos de geleira. Então, quando olhamos onde tem rochas com feições de geleiras atualmente, podemos observar essas rochas na América do Sul, na África, na Índia, na Austrália. Hoje quase não tem mais. Hoje a quantidade de gelo na Antártica vem diminuindo, no Polo Norte também tem pouco. É difícil imaginar uma grande geleira na África, por exemplo, ou na Índia. Porém, quando faz uma reconstituição de aproximadamente 300 milhões de anos, quando esses continentes formavam o supercontinente Pangeia, toda essa porção estava aqui na região sul do planeta. Então, tem uma lógica desses continentes estarem unidos e nessa área ter tido uma grande geleira. Aqui uma imagem para vocês de depósitos rochosos formados por geleira. Então, à medida que o gelo avança, ele acaba escavando essa superfície, deixando essas feições lineares. Então, isso é possível observar nas rochas da África, nas rochas da Índia. Porém, não é uma geleira recente, é uma geleira bem antiga. Outro ponto seria a paleontologia. Vários tipos de répteis podem ser associados nesses continentes, além dessa fauna de Glossopteris também, que ocorre em toda essa porção sul do supercontinente Pangeia. E um fóssil característico que pode ressaltar bem essa teoria da deriva seriam os mesossauros. Esses répteis eles ocorriam na região sul do Pangeia, tipo, nas regiões da América do Sul e da África. Ele apresentava uma dimensão bem reduzida. Então, de uma ponta a outra, ele possuía um tamanho médio de 1 metro, no máximo. Ele não tinha a capacidade de atravessar todo esse oceano. O mais provável é que esses dois continentes estiveram juntos do momento em que ele estava vivo, do momento em que essa espécie estava distribuída nessa região. Então, todas as evidências elas estavam coincidindo e tendo uma certa lógica. Mas o grande ponto falho da teoria foi na hora de explicar o que movimentava esses continentes. Wegener ele imaginou o seguinte, que os continentes eles estavam boiando na crosta oceânica sólida e que eles eram movimentados pelas forças de maré. Porém, pelos cálculos físicos, é impossível que a força da maré tenha capacidade suficiente de movimentar continentes. Em seguida, surgiu Arthur Holmes, que mostrou que o que movimentava esses continentes eram correntes de convecção no manto. E fez uma associação direta com o espalhamento do assoalho oceânico. Então, teria uma subida de material quente na direção da litosfera, que posteriormente ia ascender, esfriar e descer por densidade, novamente se aquecer e subir. Essa corrente de convecção permitia a expansão do assoalho oceânico, esse magma extravasaria aqui, e acabava permitindo a migração dos continentes em áreas opostas, tendo a formação de montanhas na outra margem. Essa teoria conseguiu fortalecer ainda mais a ideia da deriva dos continentes e abriu margem para vários outros questionamentos. William Ehring, no início do século XX, desenvolveu vários métodos de exploração do relevo oceânico, juntamente com a criação do sismógrafo para fazer esse mapeamento. E a bordo do Atlantis 1, eles fizeram coletas do assoalho oceânico e viram que essas rochas não eram formadas por rochas graníticas antigas, mas sim por rochas vulcânicas mais novas. Isso fortalecia a ideia da deriva dos continentes, até que conseguiram fazer o mapeamento desse assoalho oceânico e Mary Tarp chegou à conclusão de que essas regiões montanhosas no centro dessa expansão representariam rifts relacionados à separação dos continentes. Logo, esses sistemas contínuos que ocorrem entre os dois continentes
representariam sistemas de separação com extravasamento de material magmático nessas áreas. Logo, várias áreas de expansão foram sendo identificadas, né? Essa aqui separando o Brasil e a África, outra região separando a América do Norte e a Europa. No Índico, algumas feições parecidas. No Pacífico também. Então, a partir desse mapeamento do assoalho oceânico, pode ser feito toda uma reconstituição e interpretação da deriva dos continentes. Outras evidências também podem ser citadas, como a concentração dos tremores. Essas regiões onde teriam colisões e separações dos continentes seriam regiões com maior quantidade de terremotos. O paleomagnetismo das rochas também ajudou nessa interpretação. Quando uma rocha extravasa na superfície da Terra, ela acaba tendo uma magnetização remanente, ou seja, ela registra o campo magnético da Terra naquela época. Nesse processo, foi observado que ao longo da história geológica do planeta, tiveram várias reversões nos polos magnéticos. Um tempo, o polo sul magnético estava com o polo norte geográfico e o polo norte magnético com o polo sul geográfico. Depois invertia isso, por vários processos internos do núcleo. O polo norte magnético coincidia com o polo norte geográfico, o polo sul magnético juntamente com o polo sul geográfico. Quando compara essas anomalias magnéticas com as rochas que sofreram esse espalhamento oceânico, é possível ver um determinado bandamento. Nessa figura, vocês podem observar a evolução desse sistema de separação de continentes. Na imagem A, seria o inicial, então tem o extravasamento de um magma e o registro da polaridade normal do campo magnético. À medida que esses lados se afastam, tem um novo extravasamento de magma, que aí ele representa uma polaridade normal, mas antes teve um evento de polaridade invertida que está registrado nos dois lados de maneira semelhante. E no terceiro evento também de afastamento com polaridade normal tem também essa alternância. Ó. De um determinado lado do continente tem polaridade normal, invertida, normal, invertida. Desse lado, normal, invertida, normal, invertida. Se fizer a datação desses depósitos, vai coincidir, esses vão coincidir, o laranja vai coincidir com esse outro laranja e esse rosa vai coincidir com o outro também. E aí, uma nova evidência dessa teoria da separação dos continentes, que é a datação do assoalho oceânico. Fazendo a datação de todas essas rochas do assoalho oceânico, dá para observar que apresentam idades semelhantes dos dois lados continentais. E isso ocorre em todos esses limites de espalhamento e de colisão. A partir de todas essas evidências, foi possível chegar à teoria da tectônica de placas e provar a sua eficácia. Assim, foram divididas 12 grandes placas. Essas placas, os limites dessas placas não correspondem às bordas dos continentes. Vamos olhar a América do Sul. Esse aqui é o limite continental da América do Sul e o limite da placa da América do Sul vai até essa porção intermediária com a África, até essa porção intermediária do Oceano Atlântico. Da mesma forma, a placa da África. A placa da África engloba toda essa região, pegando parte do Oceano Atlântico, pegando parte aqui do Oceano Índico e o continente africano, e assim sucessivamente. O limite entre essas placas pode ser de três formas. Pode ser convergente, divergente ou transformante. Os limites de placas os limites de placas convergentes estão associados com a colisão entre elas. Então, uma placa colide com a outra, sendo que a mais densa ela vai subductar. Então, aqui é o processo de subducção. Durante esse processo de subducção, parte da litosfera é fundida
a rocha convertida em magma e esse magma ascende até a superfície, originando alguns vulcões. Essa colisão também permite a formação de cadeias de montanhas. Por outro lado, os limites divergentes ocorrem quando as placas estão separando uma em relação à outra. Elas estão se afastando. Então, a região que limita ela geralmente é representada por um vulcanismo. E o terceiro tipo são as falhas transformantes. Não tem nem destruição, nem formação de uma nova litosfera. Elas são conservativas. Então, uma placa ela migra lateralmente uma em relação à outra. Elas deslizam lateralmente. Vamos falar primeiro dos limites divergentes. Eles estão associados com a formação de uma nova litosfera. Esses limites são chamados de bordas passivas ou construtivas, porque está gerando rocha nessa porção. O primeiro tipo que a gente pode falar são os centros de expansão oceânica. Então, vai tendo esse quebramento, esse rifteamento na porção, no limite da placa. O magma ascende da estenosfera e as placas se afastam uma em relação à outra. Então, tem uma sucessiva criação de rocha. Aqui nessa animação, vocês podem observar o magma ele vai ascender e as placas vão se movendo em direções opostas. Esse tipo é o tipo de limite divergente. O limite entre as placas da América do Sul e da África é do tipo divergente. Então, a placa da América do Sul está se afastando da placa da África. A velocidade é muito baixa, então é questão de centímetros por ano. Tem regiões que tem esse afastamento de 2,7 centímetros por ano e outros de 3,4 centímetros. É um movimento muito lento. Na Islândia, também é possível observar esse tipo de limite. E lá está exposto na superfície. Então, a placa da América do Norte separa da placa da Eurásia e nessa porção central tem a formação de rochas vulcânicas recentes. Então, o magma da estenosfera sobe e é extravasado nessa região. Na Islândia também é possível, tem algumas regiões que você pode mergulhar e tocar nos dois lados, né? Você pode tocar ao mesmo tempo na América do Norte e na Europa. Os limites divergentes também ocorrem nas porções continentais, então é o que é chamado de rifteamento continental. Um exemplo que ocorre no leste africano. Um pouco mais avançado é essa região da área do Mar Vermelho. Então, o assoalho do Mar Vermelho representa o limite entre as placas da África e da Arábia Saudita, e uma placa está se movendo de maneira oposta em relação à outra, com uma velocidade de aproximadamente 1,3 centímetros por ano. Como ocorre esse processo? Primeiro, começa o soerguimento da estenosfera, inicia o processo de fraturamento na crosta, juntamente com o vulcanismo. À medida que essas placas vão afastando, vários blocos estão sendo rebaixados nessa área. Se tiver próximo a regiões marinhas, permite a entrada desse mar, que é o que acontece aqui no Mar Vermelho. Iniciou com esse processo totalmente continental, evoluiu permitindo a entrada do mar. Olha essas etapas na animação. Tem um processo inicial de rifteamento, com alguns vulcanismos devido à ascensão do manto, que evolui para a separação dos dois continentes. E assim tem o espalhamento do assoalho oceânico. O próximo tipo são os limites convergentes. Esses limites, eles são também denominados de bordas ativas ou bordas destrutivas, porque uma das placas está sendo reciclada. O primeiro tipo que eu vou mostrar para vocês é de convergência oceano-continente. Na figura, tem a representação da Cordilheira dos Andes, onde a placa de Nazca está subductando em relação à placa sul-americana. Nesse processo, a placa de Nazca vai mergulhando e sendo parcialmente fundida, que pode gerar vulcanismo,
que ascende nessa região, e a colisão da placa sul-americana faz com que tenha um soerguimento nessa região, gerando a Cordilheira dos Andes, que se estende por toda a costa oeste da América do Sul. Aqui o limite de placa divergente, que leva até uma colisão oceano-continente. Essa porção ela é subductada, parcialmente fundida, liberando magma para a superfície, gerando vulcanismo nessa borda continental. Aqui uma imagem do Google mostrando esse limite, certo? Então essa fossa marinha que representa o limite entre as duas placas é a placa dinástica que está subductando em relação à placa da América do Sul. Nessa região forma as cadeias de montanhas. A velocidade dessa colisão varia um pouco também, mais rápida do que as outras que eu tinha mostrado anteriormente, com uma média de 7 a 8 centímetros por ano. São imagens de lá da Cordilheira dos Andes, onde tem um pouco da criosfera nas porções mais elevadas. Todo esse conjunto de rochas são rochas dobradas. Em algumas regiões tem processos vulcânicos associado com essa reciclagem da placa dinástica. E, claro, todo esse processo geram tremores, né? Então, os terremotos geralmente estão associados com esses limites de placas, principalmente de limites de placas convergentes. Outro exemplo também pode ser citado a convergência oceano-oceano, quando duas placas oceânicas elas convergem, gerando nessa porção um sistema de ilhas vulcânicas. Novamente, uma animação mostrando a subducção de uma placa oceânica, a fusão parcial e a formação de sistemas de ilhas vulcânicas. Observe essa região das Ilhas Marianas, né? Onde tem a depressão Challenger, que eu falei no início da aula. É uma área de colisão entre a placa das Filipinas e a placa do Pacífico. Então, são duas placas oceânicas, onde a placa do Pacífico mergulha em relação à placa das Filipinas e acaba gerando sistemas de ilhas vulcânicas aqui, que são as Ilhas Marianas do Norte. Esse processo de migração vai de 1 até 4 centímetros por ano, e na área de colisão entre a placa das Filipinas e a placa da Eurásia, 6,4 centímetros por ano. Aqui um detalhe da Fossa das Marianas. Então, essa zona aqui é uma zona de convergência entre duas placas oceânicas. Existe um tipo de contato que são chamados de ponto tríplice. O ponto tríplice ele representa uma área extremamente ativa, então com uma quantidade enorme de terremotos. E isso explica o porquê que sempre tem casos de tsunamis, casos de terremotos no Japão. O Japão está posicionado no ponto tríplice entre a placa do Pacífico, que é esse limite aqui, entre a placa das Filipinas e a placa da Eurásia. Então, bem aqui assim está o ponto tríplice, bem próximo a Tóquio. Falando em tsunami, tem um bem famoso, que foi o de Sumatra, dia 26 de dezembro de 2004. Ele ocorreu em uma área de colisão entre a placa da Austrália e a placa da Eurásia. A placa da Austrália mergulha abaixo da placa da Eurásia. Nesse processo, teve uma ruptura na região de Sumatra e deslocou uma grande quantidade de massa de água que gerou ondas gigantescas, né? Então, esse processo de soerguimento do fundo oceânico relacionado ao movimento de placas tectônicas gerou uma enorme quantidade de energia, provocando ondas gigantescas. Essas ondas vão se espalhando a partir desse foco, destruindo praticamente tudo que essa onda alcança, né? Quando essa onda entra na parte continental, ela tem uma energia muito grande que acaba destruindo praticamente todas as construções, levando o que tem pela frente. E a última parte desses limites convergentes é a convergência continente-continente, como ocorre na formação do Himalaia. Então, como são duas placas com densidade praticamente a mesma, não tem subducção e ela acaba permitindo com que essa cadeia de montanhas seja muito alta.
Então, isso explica o porquê que o Himalaia é a cordilheira mais alta do planeta. Ela foi formada pela colisão da placa indo-australiana com a placa da Eurásia. Olha a animação, que representa em milhões de anos, quando a Índia colidiu com a placa da Eurásia, e o fato de ter a mesma densidade acabou impedindo uma nova subducção e apenas o soerguimento dessa região. Esse processo ele leva de migração de aproximadamente 5,4 centímetros por ano, e aqui gerou a cordilheira do Himalaia. E o último tipo de placa são os limites transformantes, onde essas placas se movem lateralmente. São chamadas também de bordas conservativas, que apresentam um movimento lateral. Então, tem a falha transformante continental, como ocorre aqui na falha de Santo André, nos Estados Unidos. A animação mostra essa migração lateral. Essa é uma área extremamente destrutiva, pelo fato de ser bem superficial esse tipo de falhamento. Aqui o detalhe da falha de Santo André, que ocorre nessa região aqui da Califórnia. Olhando as imagens do Google Earth, você consegue ver alguns vales associados com essa falha e várias outras falhas paralelas a ela. Então, é um conjunto de falhas aqui que favorece essa atividade sísmica. Além disso, essas falhas transformantes também ocorrem nas dorsais mesoceânicas. As dorsais mesoceânicas, elas têm um movimento distensivo, mas em alguns pontos é necessário ter uma compensação e começam a surgir falhas transformantes. Então, quando você olha a cordilheira, dá para observar que tem essa parte principal divergente, mas perpendicularmente existem outras falhas transformantes para compensar esse deslocamento rochoso. E para finalizar, existe um outro tipo de sistema vulcânico chamado hotspot, ou ponto quente. Se observar bem no meio do Pacífico, a ilha do Havaí, existe uma fileira de outras ilhas que se estende primeiro para noroeste, posteriormente para norte. Como pode explicar esse sistema? Todas essas ilhas aqui são vulcanicamente inativas, porém a ilha do Havaí ela é vulcanicamente ativa. Seriam regiões onde o magma ascende diretamente da transição entre o manto e o núcleo, chamados de plumas mantélicas. Essa pluma mantélica ela é fixa, então ela está todo o tempo apenas nessa região, e o que move é a placa oceânica. Então, esse vulcão está ativo nesse momento. Quando a placa se move, o vulcão passa a ser inativo e surge um novo vulcão ativo. Como eu posso explicar melhor isso? Você pode imaginar um processo onde tem um maçarico, que vai representar o hotspot. Quem não lembra, o maçarico é esse aqui. E uma placa fina de metal, que representa a crosta oceânica. O ponto quente, ele é fixo. Então, ele está aquecendo essa região da placa, está gerando um vulcanismo aqui. A partir do momento que eu movo essa placa, então eu vou deslocar a placa um pouquinho para frente. O vulcão que estava ativo, ele fica inativo e um novo sistema vulcânico surge. E assim, a partir de uma sucessiva migração da crosta oceânica, eu posso ter vulcões mais ativos, vulcões inativos mais antigos, até chegar em um vulcão ativo recente. Então, esse alinhamento dos vulcões permite chegar a essa conclusão dos hotspots. E é assim que ocorre no Havaí. Toda essa cordilheira de cinturões vulcânicos aqui estão associadas com um ponto quente. Então, tem uma pluma mantélica embaixo do Havaí, que gera esse vulcanismo. Quando essa placa começa a mover, essa área do Havaí vai ficar inativa e vai surgir um novo sistema vulcânico. A datação dessas outras ilhas permite confirmar esse processo. Então, as ilhas mais
distantes são bem mais antigas, e à medida que você vai aproximando do Havaí, vai ficando, as rochas vão apresentando idades mais recentes. Então é isso. Essas são as referências utilizadas, é uma quantidade bem grande de informação. Espero que todo mundo tenha entendido.